Eu acho assim, né? Tem o tom de crítica. Eu acho que o tom da crítica às vezes passa um pouco. Por que eu digo isso? Porque é óbvio que o Palmeiras precisa de um camisa 5, não é novidade que o Danilo saiu do Palmeiras. Todo mundo sabia que o Danilo ia sair, não foi de uma hora para outra, não foi pagando a multa, não foi nada. O Palmeiras já tinha até recusado outras propostas pelo Danilo na época. Então, era há um tempo, já estava cantado que o Palmeiras não ia ter esse jogador. E aí, qual é a grande questão? Daria para se planejar de uma forma melhor. O Palmeiras precisa de reforço, com certeza. Mas com esse time que está aí, dava para ter feito melhor contra o São Paulo, dava para ter feito melhor nos últimos jogos. Jogou bem contra o Bahia, por exemplo, não conseguiu fazer o gol. Então, meu ponto é: o Palmeiras precisa de reforço? Com certeza. Eu acho que precisa, especialmente de um camisa 5, eventualmente também até de um substituto para o Rafael Veiga, especialmente após a saída do Tabata. Mas eu acho que mesmo com o que tem, daria para ter feito melhor. E outra coisa, às vezes assim, né? O Palmeiras tem essa questão da política econômica e para mim acerta em não gastar o que não pode. Mas o que tá para mim é o errado e é o que deveria ser o foco das críticas. O Palmeiras precisa aumentar as suas receitas, precisa dar um jeito, não sei, com marketing, com licenciamento, com qualquer item que seja, precisa aumentar porque não pode. No patamar que o Palmeiras chegou hoje, simplesmente se acomodar e falar, olha, a gente não tem dinheiro, não pode fazer nada. Ok, é responsável, legal, tem responsabilidade econômica e não pode gastar mais do que tem, não pode adiantar receita de Crefisa, de TV, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que são práticas aqui no futebol brasileiro, mas também não pode simplesmente se acomodar e falar, é isso e acabou. Tem que dar um jeito, tem que ser criativo, né? Que é a palavra da moda, para dar um jeito de ter dinheiro em caixa para conseguir essa contratação. Um ponto só que eu toco, assim, diz Razan. Não, pode eu falo só. Porque tem um ponto que é você contratar certo, né? E não negociar errado. Por que o Palmeiras vendeu o Matheus Fernandes, que é um dos principais volantes do Campeonato Brasileiro? Porque não deu certo no Palmeiras. O que ele está jogando no Bragantino, por que o Abel não podia fazer ele jogar bem? Quer dizer, se o Pedro Caixinha está fazendo ele jogar uma monstruosidade, o que ele jogou contra o Flamengo foi uma enormidade. E o Matheus Fernandes acabou de ser vendido. Ele estava emprestado até março. Até março ele era jogador emprestado. O Palmeiras vendeu esse ano e não recebeu o dinheiro de volta ainda. Então, às vezes, assim, o Abel é muito bom técnico, mas ele não tem se mostrado bom recrutador. Porque não é só a diretoria. Vamos considerar aqui, ó. Na gestão Anderson Barros, o Palmeiras contratou 18 jogadores e ganhou 9 títulos. Então, o aproveitamento não é ruim. O Alessandro Matos contratou 69 e ganhou 3 títulos. O aproveitamento do Anderson, porque o Anderson... Tudo bem que em momentos diferentes o Palmeiras naquela ocasião vivia uma reconstrução geral, né? Exatamente. Você não existiria o Anderson Barros se não fosse o processo de asfaltar do Paulo Nobre e do Alexandre Matos, sem dúvida. Agora, na gestão Leila, o Palmeiras contratou Marcelo Lomba, deu certo, porque ele veio para ser goleiro reserva e é goleiro reserva. Jailson, deu errado. Navarro, deu errado. Murilo, deu certo. Atuesta não deu certo, mas está machucado. Tabata, deu errado. Lopes, ainda não deu certo. Merentiel, deu errado. Arthur e Rios. Então o aproveitamento é baixo, é 40%. Eu lembro muito da época do bom e barato do Mustafa com o Turci, quando o Mustafa funcionou muito enquanto tinha a direção da Parmalat, né? Depois que o Paulo Angione foi embora, que foi o terceiro diretor da Parmalat, Zé Carlos Brunoro, Paulo Russo, Paulo Angione. Paulo Angione foi embora, Paulo Angione hoje no Fluminense. Eu lembro de um dia, quase bati o carro, te juro. Eu estava descendo o buraco da Paulista, chegando a doutor Arnaldo, ouvindo rádio, e o Sebastião Lapola, diretor de futebol do Palmeiras na época, dizia: acabamos de trazer 2 reforços para o Palmeiras, era a época do bom e barato. 2 jogadores novos que chegam para o Palmeiras vindo do Figueirense. São o Fernandes e o... Nossa, como é mesmo o nome dele? Tem um nome diferente. O Lapola dizendo: nossa, como era mesmo o nome dele? Tinha um nome diferente. Aí o Marcelo Lima entrou e falou assim: Giovânio. Isso, Giovânio. Para trazer o Giovânio, não adianta. É melhor dar jogo para o Fabinho. Mas por que negociou o Matheus Fernandes? Em definitivo com o Bragantino e ainda não recebeu o dinheiro. Então tem coisas que o ajuste está aqui na linha fina. O Jailson era volante. Se tivesse no elenco, ia adiantar? Não.
De alguma maneira, Agora, Lavieri, diga. Última coisa. O Abel, o problema de tirar mais contra o São Paulo, contra o Flamengo, o problema também passa pelo fato de que o Abel quer um elenco curto. Sim. Quando você tem um elenco curto, o elenco cansa. Cansa aqui, ó. Mentalmente, além do desgaste físico que o calendário do futebol brasileiro traz. O que eu ia te perguntar, Danilo, é, em cima do que você comentou, se de alguma maneira essas reclamações que procedem por reforços, pelo que eu entendi, você e PVC concordam que precisa de reforços, mas que isso também dá uma maquiada no desempenho que poderia ser melhor mesmo sem reforços? É esse o meu ponto. É isso assim, a gente pode analisar, como disse o PVC, né? Pode estar cansado mentalmente, pode faltar opção de concorrência para deixar o cara sempre em alta e tal. Tem vários jeitos de você pensar, mas o fato o Palmeiras precisa de reforço, sim, mas não dá para esquecer que Veiga não está jogando bem, que Dudu não está jogando o seu melhor futebol, que até o Gomes, que não hesitava, que era um cara 100% seguro, dá uma ou outra hesitada. Enfim, são jogadores que a gente acostumou a ver no seu máximo. Gabriel Menino, por exemplo, também. Então são jogadores que a gente acostumou a ver no seu máximo. O Palmeiras fez o quê? Quando estava ganhando, ganhou um monte de coisa seguida e tudo mais, fez uma aposta, um plano, um planejamento. Falou, olha, a gente vai segurar esses principais jogadores, vamos dar salários aqui absurdos que ninguém vai querer tirar os caras daqui, os caras não vão querer sair, aumenta a multa no máximo, o custo da folha do departamento de futebol no ano passado é 32 milhões por mês no total, isso em 2022. Então, assim, é altíssimo. Foi um planejamento. Nosso planejamento é esse daqui. E aí, a partir do momento que você vê esses caras caindo de produção, é difícil também que tenha algum jogador à altura do Rafael Veiga, à altura do Dudu. Isso acontece em qualquer clube. Não é fácil substituir o Dudu, assim como não é fácil substituir o Arrascaeta no Flamengo e por aí vai. Então, eu com certeza, para mim, precisa, especialmente no camisa 5. Mas ainda assim, para mim, como você bem destacou, dá uma maquiadinha. E aí, dentro do que o PVC falou também, dentro desse aproveitamento de contratações, um ponto que para mim, além dessa falta de criatividade para ter novas receitas, para aumentar a entrada de dinheiro no Palmeiras, o que para mim a gente tem que observar também, foi esse erro. O Palmeiras, quando teve uma margenzinha para contratar no ano passado, errou em tudo. Como disse o PVC na lista. O Tabata não chegou barato, 5 milhões de euros, se eu não me engano. O Atuesta foi 4, 5 milhões de dólares. O Flaco Lopes, 10 milhões de dólares. Ou seja, são mais de 100 milhões de reais aí em contratações de jogadores que não vingaram. Imaginando, é claro que não existe o C no futebol e tudo mais, mas caso essas 3 contratações tivessem sido certeiras, não daria para falar em falta de elenco no Palmeiras hoje, porque são 3 jogadores caríssimos que estariam compondo muito bem esse time. Então essa é a grande questão. Quando o Palmeiras teve margem para errar em 2022, que teve dinheiro para contratar, desculpa, não acertou. E agora não tem margem para errar. Errou tudo que podia errar em 2022, não tem margem. E aí tem essas questões, que aí são essa linha fina, como disse o PVC, vende o Matheus Fernandes, não está com a grana na mão, e por aí vai. Então, assim, mais uma vez, precisa de reforço? Com certeza. A diretoria merece críticas? Com toda certeza. Junto com o Abel Ferreira, por indicações, por avaliações erradas? Também. Mas com o que tem, dava para ter feito melhor? Para mim, dava para ter feito melhor. E a prova é que, de novo, pela 5ª vez em 6 anos, foi o melhor time da Libertadores na fase de grupo.